Que alegria imensa estar aqui com você, meu querido, minha querida, em mais uma correção do dia. E na edição de hoje dessa correção do dia, eu vou trazer essa grande novidade, que a FGV também cobra tema com aspectos, tópicos, o que ela está chamando de proposições. Positivo? Então, vamos dar uma olhadinha aí no tema? Esse foi o tema que a banca cobrou, né? Então, a banca cobrou esse tema que está aqui na nossa semana 248, esse tema aqui. A redação, e aí a gente tem o texto motivador 1, né, que vai trabalhar um aspecto relacionado à fidelidade, devoção afetiva, respeito e hierarquia. São alguns dos principais pontos, principais motivos por trás de uma dominação estável. E aí traz outro texto motivador sobre o poder da obediência, agora, né, da Fernanda Moraes, aqui era do Soriano, contido no site tal. E aí ela trouxe aqui, ó, divergindo completamente do seu estilo. Então, vamos dar uma olhadinha aí rápida, tá? Que é muito rápido a gente entrar nas correções. O estilo da banca. Então, aqui eu estou pegando a prova do MPU, por exemplo, né? Que foi um tema na forma de questionamento, como você pode observar aí. Deixa eu dar um maior aqui. Aqui, ó. Tema na forma de questionamento, tá vendo? Os sociólogos reforçam as atitudes, né? Certas atitudes, blá, 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 blá. Aí traz uma pergunta. Entre as causas de uma possível angústia diante do futuro, qual ou quais delas incomodam mais? E aí vem o comando. Exponha as suas opiniões, ideias, indicando razões objetivas para os seus posicionamentos, elaborando um texto dissertativo argumentativo. Beleza? E aqui, né, vem a segunda estrutura, que é essa que a gente está falando. Então, caiu quando, Quinte? Caiu dia 16/9 deste ano de 2020, o ano que eu vos falo, tá? Assistindo esse ano, saiba que a banca FGV traz isso daqui. Por quê, Quinte? Qual a sua opinião a respeito disso, né? Por que essa inovação, essa mudança? Bom, porque agora, em dezembro, né? 5 de dezembro, 7 de dezembro, vou olhar aqui, dia 7 de dezembro, vai ter a segunda edição do CNU, a prova discursiva só para o pessoal que foi aprovado na objetiva, né? Mas para todo mundo que se inscreveu. Então vai ter a segunda etapa do concurso do CNU, segunda edição 2025. Pode ver se está vendo essa edição. E o que vai acontecer lá, ou já aconteceu, dependendo do dia que você viu esse vídeo. Lá a banca vai trazer outros critérios de correção. E eu acredito, no momento que eu vou falar, né, que com base nesses outros critérios de correção, a banca tem que cobrar temas com aspecto, tema com proposição. Ela não vai, dentro do estilo dela, trazer um texto motivador, né, que nem você viu em várias provas da FGV, mas ela vai trazer nesse formato aqui que eu estou te mostrando. Então, esse concurso aqui aspas, um teste da banca. É um teste dos examinadores, vamos chamar assim, entendeu? É uma preparação. Então, toda vez que eu vou fazer uma coisa muito grande, né, você faz um modelo pequeno, né? Pelo menos é assim que a gente aprende, né? Eu, como auditor, aprendi, né, que antes de eu fazer a análise de toda a população, eu preciso testar a população, quer dizer, todo o sei lá, tô fazendo, por exemplo, tô fazendo a contabilidade agora nas contas de investimento das concessionárias, beleza? Então, antes de eu fazer em todas as concessionárias, eu faço num grupo reduzido ali, uma amostra, aplico, vejo o que deu certo, o que deu errado, o que eu tenho que melhorar no meu planejamento, e aí eu vou e aplico para o campo completo. Isso aí é padrão, fazemos isso sempre, né? Isso é padrão. Então, esse modelo é padrão. Por isso que eu acredito que esse aqui vai ser o estilo que vai ser cobrado no CNU 2025, segunda edição, beleza? Que é os temas com proposições. Aí, proposição ou aspecto, tá? Ela chamou de proposição no tema anterior. Então, nesse concurso aqui, né, da PGE Rio e Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né, que são os dois concursos que ela trouxe dia 16/9, ela trouxe exatamente esse tema, que ela não chama de proposições, né? Então ela está aí. A obediência, com base nisso, elabora um texto atendendo o seguinte. Aí, analise criticamente os fundamentos que levam indivíduos a obedecer. E o outro tema, também da banca, para o mesmo concurso, tá?
Só que agora para o cargo, esse aqui é o cargo de procurador, só que para o cargo de analista, a banca já trouxe o tema moradia, né? Moradia digna, e lá nos aspectos ela já trouxe aqui, ó, proposições, tá vendo? Ó, proposições A, B e C. Então, aqui foi para também, já está lá disponível, o Súmula 247 para você fazer, tá? Beleza, gente, então vamos dar continuidade aí. Aqui é a folha toda riscada, né? Então, se tu não tiver com a folha toda riscada, tá errado. Beleza? Então, vamos lá. Não é que tá errado, né? Não é que tá errado. Então, com isso, feito essa inicial, né? Feita essa abertura inicial, você entende por que a banca está colocando temas com aspectos aqui em concursos, para que ela possa, então, fazer isso lá com a galera do CNU. Beleza? Então, vamos entender aqui o que a banca pediu da gente. E aí, com isso, eu quero agradecer o mestre Washington Mello, que mandou a redação dele. Muito bem, seu Washington. E quero agradecer ao Yuri Henrique, que também mandou a redação dele. Então, com base nas redações desses dois, a gente vai, então, entrar aí nas correções da semana. Beleza, Quinte, eu vou corrigir o quê? Então, eu vou corrigir o quê? Primeira coisa que eu tenho que ter na minha cabeça, os critérios de correção. Os critérios de correção têm que estar onde? Na sua cabeça. E são dois. E aqui eu quero já mostrar para você também a alteração. A FGV vem alterando também. Então, antes a FGV tinha essa tabela aqui. Essa tabela aí está aí. Abordagem do tema, dividindo em estrutura global, tá? Estrutura textual global, parte 1. Parte 2, correção gramatical. Tá bom? A gente sabe que no CNU vai ser o único critério, o único subitem, né? E lá vem todos. Também não está dividido por nota. Tudo isso eu vou comentar quando eu estiver falando da FGV CNU, tá bom? Parte de redação, bloco 8 e 9. Aqui vamos focar nas alterações, porque essas alterações, ela se aplica nos concursos que vão acontecer e nos futuros, que estão abertos, né? Que já vai acontecer, provas que já vão acontecer da FGV sem ser o CNU, e para os futuros concursos. Por isso que esse é um vídeo que fica aqui no canal para sempre. Para sempre até eu tirar, né? Beleza? Então, a banca, tradicionalmente, ela cobra o quê? Abordagem do tema, você tem que entender o que é isso, e ela explica. Considera a capacidade do candidato de selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. Aí, de novo, que perfil é esse, né? Então, a gente já discutiu isso em aulas anteriores aqui da correção do dia, tá? Progressão textual, ok? Em que considera a capacidade de o candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos por ele redigido, por quem? Pelo candidato, assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada de suas partes. Que partes é essa? A estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E a subestrutura. Dentro do parágrafo também existe uma subestrutura. Por isso que muita gente vai e perde ponto aqui, porque eles fazem parágrafo frasal, que a gente fala, né? Ou seja, parágrafo de um período só. Aí, ó, perde pontos preciosos aqui. Beleza? Na parte 2, a correção gramatical. Gente, e como que veio para esse edital? Para esse edital com tema com aspectos? Veio a mesma planilha, só que com uma alteraçãozinha que muda tudo. Então, que alteração foi essa? Vamos ler lá. Para os cargos de analista, procurador, tal, 26 pontos. Aí trouxe assim, abordagem do tema. Gente, mesma coisa, verdade. Considera a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. Aqui tinha a mesma coisa. Assim como, aí você grifa aí, assim como a compreensão correta do tema proposto. Caraca, Quinte. Sim, aqui parece que é uma novidade, tá? Aqui parece que é uma novidade. E aí, fizemos, lógico, uma comparação para você, né? Gente, dentro do perfil esperado, beleza. Então, faço primeiro uma comparação nessa tabela para você ver que, de acordo com o concurso, existe o quê? Existe peso, né? Então, a abordagem ao tema, 9,26 pontos, peso maior na segunda, né? Progressão textual, 9, 24 pontos, peso maior na segunda. Então, você vê a questão dos pesos. Subtotal do grupo, 18,48. O segundo grupo, né, o segundo edital, dá ênfase maior no desenvolvimento global do texto. Por quê? Porque ele coloca 80% da nota total. Ok? Então, essa distribuição aqui é muito importante para você entender como é que você vai se preparar, né? Seleção vocabulária e norma culta, vou deixar eles aqui, mas você vê que eles eles mantêm uma proporção, tá? Só muda o desconto, porque aqui desconta 4 pontos, aliás, só muda o desconto. O peso, né, que aqui é o peso igual, mas o peso aqui para a norma culta, ó, dobra. É mais severo no de maior, tá vendo? 0,8 e aqui é 0,4. Beleza, beleza. Ok.
Interpretação estratégica. Primeira tabela, mais equilibrada entre conteúdo e gramática, né? Então, primeiro lá. O segundo, cada erro gramatical tem impacto menor. Então, seus errinhos. Exemplo de erro gramatical. Vamos olhar aqui, exemplo de erro gramatical. Então, temos aqui um exemplo de erro gramatical, ó. Na redação, vamos ver aqui, no serviço público existe o quê? A relação linear, a relação hierárquica entre os gestores dos, aí aqui, ó, órgãos. Então, aqui, órgãos, tem um acento. Então, aqui tem um erro. Aqui está um erro gramatical. É um erro de acentuação. E seus subordinados, estabelecendo relações de obediência e cumprimento de ordens e deveres entre os colaboradores. Ademais, vírgula, outro erro. Então, erro número 2. Ademais, né? Então, aqui vamos colocar códigos, né? Aqui foi de O, de ortografia, e aqui foi P, de pontuação. É necessário, ademais, é necessário, vírgula de novo, P de novo. É necessário o quê? Analisar os limites da obediência no setor público. Então, aqui nesse parágrafo, ele teve 3 erros. Vamos ver o Washington? Vamos lá. A obediência é um dos pilares da vida em sociedade. De acordo com o sociólogo Max Weber, essa relação de domínio, aí aqui, olha só, onde que ele colocou a bendita do hífen. A bendita do hífen, em cima do O, ó. Em cima do O, tá vendo? Gente, não faz isso. Isso aqui é erro de quê? De translineação. Como que eu faço a translineação correta? Deixa eu ver se ele fez. Então, ó, ele sai errando. Aqui, ó, ele fez a translineação quase correta, né? Colocou em cima, mas é do lado. Então, aqui erra de novo. Então, o que é isso? Errando, puxar para cá. Errando o quê? A translineação. Cara, não faz negócio desse não, né? Nem é para colocar underline, que é embaixo, nem em cima, é do lado, tá? É do lado, beleza? Não vamos perder ponto por isso, tá? É do lado. Então, de acordo com o sociólogo Max Weber, em relação de dominação pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, pelo medo, afeto ou pelo medo, pelo afeto, né? Então, se ele está usando paralelismo, né? Pelo medo, vírgula, pelo afeto, né? Ou pelos costumes. Então, aqui eu tenho um erro de quê? De paralelismo. Paralelismo, beleza? O erro de morfossintaxe, paralelismo na estrutura sintática. A gente usa um elipse, isso aí é estratégia, né? Aí eu, quando estou na função recursista, como estratégia para tirar essa penalização do candidato, né? A gente faz o quê? Eu vou alegar que ele usou um recurso linguístico chamado zeugma, né? Elipse, para ocultar um termo para evitar sua repetição. Mas isso é uma estratégia, né, que pode funcionar. Tem banco que aceita, tem banco que não aceita, tá bom? Então, ou seja, não é melhor, é melhor você já fazer certo. Até porque, né, se tu for fazer o CNU, isso aqui é muito pesado, tá? A gramática vem pesado. No serviço público, aí aqui, ó, por falta de espaço, ele não colocou a vírgula, tá? No serviço público, por falta de espaço, ele não colocou a vírgula. Então, P de vírgula, beleza? P de pontuação. Outro erro aí. Essa lógica não é diferente. 2 pontos. Há servidores que obedecem por medo de punição, enquanto outros servidores, né, obedecem à lei. Obedecem por medo da lei, porque tem que ter uma estrutura sintática aqui, ó. Há servidores que obedecem por meio de... enquanto outros obedecem à lei. Então peraí. Teve uma quebra de estrutura sintática aqui. Por quê? Porque tem que manter a mesma estrutura. Então, se há servidores que obedecem por medo de punição, há servidores que obedecem por medo da lei, por causa da lei. Então, faltou o por. Então, tem que ter a estrutura tem que estar o quê? Paralela. Está paralela aí? Não. Então, ele tem 2 erros de paralelismo, beleza? E não apenas há autoridades. Não apenas há autoridades. Ok? Nesse contexto, vírgula, é importante compreender tanto os limites quanto a relevância. Compreender o quê? Compreender os limites quanto a relevância. Compreender tanto os limites quanto a relevância da obediência no exercício da função pública. Então, aqui é o parágrafo de introdução dele. Tá bom? Beleza, nota 10. Show de bola.
Então, um traço para anular. Mas aqui ele teve três erros, né? Então, dois erros de translineação e 2 erros de paralelismo. Um na estrutura sintática, outro na oração. Beleza? Compreendeu isso daí? Pegou? Então, isso cai aonde? Cai aqui dentro, ó. Dentro, tá? Dos pesos referente o quê? A norma culta. Tranquilo? Então, cada erro. Segunda tabela, valoriza mais a estrutura textual e a abordagem do tema, 80% da nota. A norma culta é decisiva, com peso dobrado, né? Mas também a pontuação é 60, enquanto a outra é 26. Exige atenção da gramática e organização. Gente, comparando os dois modelos de estrutura, então o tradicional e o que aconteceu agora, o atualmente cobrado, sem comparar com o CNU, tá? Só olhando o que mudou na estrutura, já destaquei para você, assim como a compreensão correta do tema proposto. O foco está na escolha dos argumentos. E agora, Quinte, nesses dois temas que a gente vai trabalhar aqui, além de avaliar a pertinência dos argumentos, acrescenta a expressão a exigência de demonstrar que o candidato compreendeu o tema proposto. Então, como que eu vou, e aqui eu vou parar para fazer as correções, como que eu vou demonstrar isso? Lá, não menciona de forma explícita a compreensão correta do tema, pressupondo que ela está implícita na seleção dos argumentos. Eu vivo falando sobre isso. Ou seja, não basta argumentar bem, agora, né, no segundo modelo. É necessário demonstrar aderência direta ao enunciado sem fuga ou tangenciamento. Tá? Então, esse é o impacto dessa alteração. É um critério mais amplo e menos minucioso. Torna um critério mais restritivo e técnico. Pois reforça que qualquer desvio de interpretação, olha só, seguinte, como que eu estou dentro do tema, pelo aquilo que você interpreta? Tá. Já pode comprometer a nota nesse item. Beleza? Claro que eu tenho respostas da banca, tá, que aproxima o que ela agora deixou formal. Então, cadê, Quinte? Uma resposta da banca que aproxima isso. Está aqui, ó. Apesar de o candidato abordar o tema ao longo do texto, então, Quinte, eu abordo o tema só na introdução? Não, ao longo do texto. Só que aí eu tenho um tema com aspecto. Então, se eu tenho um tema com aspecto, né, como que eu faço essa abordagem do tema ao longo de todos os aspectos? Beleza? Guarda essa dúvida aí. Carece de mais argumentos para defender a sua tese. O texto apresenta estrutura frágil, com argumentos previsíveis. Lembra? O foco na argumentação. E que estava implícito o quê? A compreensão do tema. O que se observa é a presença de ideias pertinentes, top, mas repetitivas e pouco consistentes. A consistência, segundo Otton Garcia, vem da onde? Vem, né, do raciocínio utilizado e da evidência das provas. O que compromete a progressão temática. Opa, peraí, Quinte. Então, dentro da abordagem do tema, eu já tinha a banca considerando o que? A progressão temática. A forma como o tema avança. Só que agora ficou tudo mais fácil. Por quê? Porque a banca trouxe o quê? A banca trouxe os aspectos que você tem que abordar. Então, dentro do aspecto 1, eu vou abordar o quê? Faço uma análise crítica, analise criticamente os fundamentos que levam o indivíduo a obedecer a autoridades, relacionando os pensamentos de Max Weber e as situações vivenciadas no serviço público. Então, aqui, para quem escolheu fazer o aspecto A como introdução, tá? Ele ficou bem grandinho, porque eu tenho que trazer os conceitos relacionados por Max Weber. Gente, vamos trazer aqui quais são os conceitos relacionados por Max Weber. Porque, certeza, a pessoa vai falar assim, mas eu não estudei nada disso. Então, não precisava não. Os textos motivadores já trouxe isso, ó. Então, para Max Weber, existem 3 pilares. Bem aqui, ó, texto motivador, ó. 3 pilares, ó. Por essa razão, existe o quê, ó? Em outras palavras, a dominação ela é mais estável. E, ó, de acordo com Max Weber, as relações, né, de mando-obediência tornam-se mais estável quando a pessoa acredita nisso. Em outras palavras, cadê? Aqui, ó, 3 fundamentos são identificados pelo sorsório para a dominação ser considerada legítima. Então, tá aqui, ó. Quais são os fundamentos? São 3. Então, primeiro fundamento, aqui, ó. Existe os casos que a motivação e a crença se legitimam na ordenança dos poderes senhoriais existentes há muito tempo. Obedece por fidelidade. Então, primeiro motivo. 3 fundamentos para que se considere legítimo. Existem os casos que a crença na crença na legitimidade das ordenações e dos poderes. O outro caso é na fidelidade, sem questionar, top.
E outra razão, pode considerar a ordem como pessoa jurídica, é a devoção afetiva. Beleza? E a mais estável é a dominação legal. Show? Então, Quinto, analise aí como ele pediu para fazer uma análise crítica entre relacionando os pensamentos de Max Weber e as situações vivenciadas, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar aqui. Beleza. Análise legal. Um item. Então vamos lá, vamos ver como o Washington fez. Né? Então o Washington fez o quê? 3 parágrafos. Se ele fez 3 parágrafos, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Certo? Certo. Como que o Yuri fez? O Yuri fez 1, 2, 3, 4. Se ele fez 4, aqui pode ser o C, aqui pode ser o B, aqui pode ser o A e essa aqui é a introdução. Show? Vamos ver se isso é a verdade? É, porque aqui ele começa, ó. É necessário, né, analisar os limites da ordenação, da obediência, desculpa, no setor público. Beleza? Então ele vai, aqui ele trouxe a tese dele. Ele contextualizou e trouxe a tese. Vamos lá. Porém, erro de pontuação de novo, existe ordens ilegais delegadas pelos seus superiores, que se forem cumpridas, né, podem prejudicar particulares de boa fé, bem como o medo de aqui, ó, aí essa palavra aqui está mal grafada. O medo de repressão, né? Repressão leva muitos servidores a seguir as mesmas o quê? As mesmas ordens. Então, erro de referente, perpetuando o abuso do poder e a injustiça social. Também é importante relatar. Então, peraí. Ok. Gente, ele cumpriu o que a banca pediu no item A? Ele cumpriu o que a banca pediu no item A? Então, lembra lá que eu falei para você o quê? E dentro o que eu falei para você? Que dentro do novo critério, dentro dessa atualização do critério de correção, ele tem que ter cumprido o que a banca pediu. Ele cumpriu? Aqui, ó, ele cumpriu o que a banca pediu? Não. Por quê? Porque falta o quê? Análise relacionando os pensamentos de Max Weber, né, sobre obediência e legitimidade. Ele relacionou isso de forma explícita? Explícita. Não. Então, ele não fez isso. Tá aí, um exemplo. Tá? Então, no parágrafo dele, ele nem sequer fala de Max Weber. Ele nem sequer trouxe Max Weber. Então, ele não teve o quê? Uma compreensão do tema proposto. Ele nem citou Max Weber. Tá? Ele citou agora as vivências, ele citou. Vamos ver aqui como que o Washington fez. Vamos ver como o Washington fez. Ok, a obediência é um dos pilares da vida na sociedade. De acordo com o sociólogo Max Weber, a relação de dominação pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, pelo medo, afeto ou pelos costumes. Então, ele está trazendo as 3 formas, né, que estavam no parágrafo anterior. No serviço público, por medo de punição, ou seja, aqui, o que está faltando aqui, ó, no serviço público, aqui. Aí ele vai trazer, ó, por medo de punição, ou seja, pelo medo. Enquanto em outros, obedecem apenas à autoridade. Obedecem à lei, enquanto outros obedecem à lei e não apenas à autoridade. Né? Nesse contexto, é importante compreender tanto os limites quanto as relevâncias no exercício da função pública. Mas peraí, e o afeto? E o pelos costumes? Porque você falou que existe 3. Medo, afeto e pelos costumes. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer os 3 vivenciados, ó. E as situações vivenciadas no serviço público. Então, as situações de obedecer pelo medo, as situações vivenciadas no serviço público pelo afeto, né? De eu gostar do gestor A, do gestor B e do serviço. E outra situação, por exemplo, né? Que você falou o quê aqui mesmo? Medo, afeto e pelos costumes. E pelos costumes, cadê? Opa, então você já percebe que o Washington, né? O que ele faz? Ele faz o aspecto 1 aqui, mas ele é incompleto. Põe aí no seu caderno, incompleto. Então, todos esses 2 candidatos, na introdução, no parágrafo de introdução, eles relacionaram completamente? Eles compreenderam o tema proposto? Não. Por quê? Então, aqui, ó, faltou trazer, aí eu pego aqui, ó, as situações vivenciadas no serviço público para cada pensamento. Faltou trazer, aspas, situações vivenciadas no serviço público,
para cada pensamento do sociólogo. Beleza? Ou seja, está o quê? Está incompleta. O desenvolvimento está incompleto. Outra coisa que ele pediu, análise criticamente. Os fundamentos que levam os indivíduos a obedecer à autoridade. Ele fez essa análise crítica? Essa análise crítica foi feita? Cadê? Análise crítica tem que ter, né? Isso é o quê? Aí ele colocou na introdução dele. Nesse contexto é importante compreender tanto os limites quanto a relevância. Não, compreender o limite e a relevância não é uma análise crítica, não forma uma tese crítica. Beleza? Até aqui, todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Eu posso finalizar nosso encontro de hoje, correção do dia, você entendendo como que você vai agir nos outros parágrafos, né, no aspecto B e C, e como que você vai trabalhar também o quê? Essa forma da FGV trazer. Por quê? Porque o tema com proposições ou o tema com aspectos, tópicos, a banca te dá o que ela quer que você faça. E você é que vai organizar no texto dissertativo argumentativo. Analise criticamente. A análise crítica tem que ser argumentativa, porque é crítica para mim, não é crítica para o outro. Beleza? Então isso traz prejuízos. Os dois textos motivadores no âmbito da sociedade, né, no contexto geral, mostra, principalmente o segundo texto, né, o poder da obediência, mostra como que isso é prejudicial. Beleza? Show de bola? Então é isso. Gente, quero participar, quero ter a minha redação, quero entrar nesse grupo, quero participar. Só você vir aqui, ó, entrar no grupo dos gabaritadores, tá aí, método 3Pace, joga lá no Telegram, entra no grupo, ou, se você for fazer o CNU, entra no grupo do CNU Redação também, tá? CNU 2025 Redação. Aí você entra lá e, ó, pum, manda bala, e os temas estão lá prontinhos para você. Por quê? Porque o candidato deverá desenvolver argumentos que expressem suas opiniões, ideias ou hipóteses conforme os aspectos próprios da tipologia dissertativa. Beleza? A prova dissertativa consiste na elaboração de dissertativo sobre temas propostos com base em um ou mais material de apoio. Então, é isso que a FGV vem esperando você, tá bom? Beleza? Combinado? O restante eu venho falar em outro momento. Um beijo, abraço e eu te vejo na nossa próxima correção do dia. Tchau, tchau!